boa tarde, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para iniciar nossas aulas do segundo bimestre. Do segundo bimestre, aulas de língua portuguesa do segundo ano. Primeiro bimestre nós já finalizamos os conteúdos e agora nós vamos iniciar o primeiro conteúdo do segundo bimestre. Nós vamos iniciar com o numeral. Vocês vão pegar o livro didático de vocês na página 108. Na página 108 também podem acompanhar pelo slide que eu mandei para vocês, tá? Mas tá aí na página 108 o conteúdo, o numeral. Então vamos lá, espero que todos estejam bem. Peguem os livros de vocês ou peguem os slides, peguem uma caneta e um papel e façam as anotações para que vocês possam fazer um esqueminha, um mapa mental, para quando vocês estiverem revisando as classes gramaticais, vocês consigam focar na função sintática de cada uma, a função que ela exerce dentro de um texto, ok? Então vamos lá. O numeral, desculpa, ele faz parte também da classe variável, tá? Vou deixar o livro virado só um pouquinho aqui, que ele fica abrindo. Ele também faz parte da classe dos variáveis. Lembra que eu falei para vocês que nós temos 10 classes gramaticais, correto? Nós já estudamos o substantivo, o adjetivo, a função sintática do substantivo, a função sintática do adjetivo dentro dos textos, quais são os textos que é mais comum o adjetivo, os gêneros textuais. E hoje nós vamos começar a estudar o numeral, que também faz parte dos variáveis. Quando eu digo variáveis, são aqueles que flexionam. No caso do numeral, ele flexiona em número, singular e plural, em gênero masculino e feminino. Tudo bem? Então, pegue aí no livro de vocês, na página 109, a definição de numeral. São palavras que indicam quantidades numéricas definidas ou posições em uma série. Como assim? Eles vão indicar quantidade, o numeral ele vai indicar quantidade ou posição dentro de uma série. Vamos lá. 1, 2, 3, quantidade. Primeiro, segundo, terceiro, posição. Nós vamos ter dentro dos numerais, bem aqui no cantinho do livro de vocês, tem classificação dos numerais. Aí tem, tradicionalmente, as gramáticas normativas, ou seja, a maioria das gramáticas, elas classificam os numerais em 4 categorias, tá? Que categorias são essas? Os cardinais, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os ordinais, que são ordens, primeiro, segundo, terceiro. Os multiplicativos, duplo, dobro, triplo e assim sucessivamente. Os fracionários, né? 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 3/3 e assim sucessivamente. Nossa, professora, eu estudei fração e matemática, isso mesmo, né? Você estudou fração e matemática e você vai ver aqui na língua portuguesa como você escrever corretamente e qual a função sintática que tem esses numerais. Muito bem, aí ele coloca aqui o sistema de numeração romana. Vocês devem ter estudado isso lá nas séries iniciais, né? As letrinhas que representam os números, que são os numerais romanos, né? Nós temos o I para 1, acompanhando pelo livro didático, o V para 5, o X para 10, o L para 50, o C para 100, o D para 500 e o M para 1000. Aí ele traz uma observação que a escrita dos algarismos romanos segue a lógica de somar o valor dos algarismos para chegar a certo número e subtrair o valor de um algarismo de menor valor colocado à esquerda de outro. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. O X, né? O X, ele significa 10. Esse X tá bem feio, né? O X, ele significa 10. Se eu colocar o I aqui, eu vou ter 11. Se eu colocar o I aqui, eu vou ter 9. Então, ele está explicando que se eu coloco na frente da letra, eu somo. Se eu coloco antes da letra, eu subtraio. Tá? Essa é uma informação que vocês já devem conhecer, mas só para trazer para vocês mesmo para recordar. Tá aqui no nosso livro didático, então, suponhamos que seja importante. Vamos lá, aí tem uma atividade que a gente não vai focar, a nossa aula de hoje não tem atividade é só assistir o vídeo, anotar e pesquisar sobre os numerais.
Aí, que nem eu já falei pra vocês, os nossos numerais, eles têm flexões de gênero, masculino e feminino, de número singular e plural. Ah, professora, então os numerais não têm flexão de grau? Não, os numerais não têm flexão de grau. Eles só flexionam em número e em gênero, ok? Então, eles são variáveis. Tudo bem até aí? Espero que estejam me entendendo. Para de estar mexendo nesse WhatsApp e foca na aula, menininho. Então, vamos lá. Os falantes natos da língua portuguesa sabem que alguns numerais, eles apresentam flexões de gênero, ou seja, masculino e feminino. E outros, flexões de número, singular e plural. Os gêneros, aí é que ele vem explicando, né? E eu vou dar só o exemplo para vocês. Um papel, uma folha, ó. O papel, masculino. A folha, feminino. Então, um para masculino e uma para feminino, gênero, ok? 900 homens, 900 mulheres. Então, vocês estão vendo que o numeral, ele está concordando com o termo que ele se refere, ok? Número, 1 milhão, 2 milhões. 2 copos duplos, né? Então, quando eu tenho um número, eu também vou concordar quando eu quero dizer quantidade, tá bom? Olha, 2 mulheres, 2 homens. Aí eu tenho 2 tipos de concordância, de gênero e de número. Tudo bem até aí? Se tiver dúvida, pergunta aí no WhatsApp, que eu tô ao dispor de vocês, ok? Vamos lá. O que é mais importante também que nós saibamos sobre os numerais? Qual é a função sintática, qual é a função que o numeral exerce dentro de um texto? Primeiramente, o numeral, ele vai exercer a função de substantivo ou de adjetivo. Quando ele exerce a função de adjetivo, ele vai funcionar como adjunto adnominal. Vou dar um exemplo para vocês. Um é pouco. Um é pouco. Né? Ele funcionou aí como o quê? Ele funcionou como substantivo. O núcleo do substantivo. E aí eu tenho 2 mais 2 são 4. Núcleo do substantivo. Eu anotei aqui algumas informações para trazer extra para vocês, que não está no livro didático. Então, professora, o numeral, ele pode exercer a função de substantivo, ele pode exercer a função de adjetivo. Quando ele exerce a função de adjetivo, ele é um adjunto adnominal. Ele pode funcionar também como núcleo do sujeito. Também, essas são as funções sintáticas. Funções sintáticas, o que ele exerce dentro de um texto, tá bom? E aí nós vamos ter a questão do que eles trazem, do que eles informam. No caso do cardinal, quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No caso do ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Multiplicativo, dobro, triplo e assim sucessivamente. Quem gosta de café, quer um café triplo, quer um café duplo, né? E assim sucessivamente. E os fracionários. Eu quero meia pizza de calabresa, uma meia pizza de portuguesa, suponhamos. Então, se vocês observarem, os numerais, eles estão presentes na nossa fala, na nossa escrita, na matemática, e eles têm funções dentro do texto. Se eu for fazer um texto, deixa eu ver aqui, um texto jornalístico, uma reportagem, eu quero dizer que o Brasil é o 5º país em desenvolvimento de alguma coisa. Aí você veja aí, ó, 5º, né? Eu tô usando aí os numerais para indicar o quê? A posição, né? A posição que o Brasil se encontra. Se eu quero dizer que 10 pessoas assistiram alguma coisa, e aí eu vou quantidade, cardinal, 10 pessoas. O dobro de alunos compareceram à escola para buscar o livro didático. Aí eu já tenho a multiplicação. E o fracionário, que eu já dei o exemplo da pizza.
De uma forma bem rápida e bem sucinta, são essas as funções sintáticas do numeral. Ele pode funcionar como substantivo. Se ele funciona como substantivo, ele automaticamente pode vir a ser um sujeito, né? E o núcleo desse sujeito. E quando ele funciona como um adjetivo, ele vai ser um adjunto adnominal, que nós também vamos estudar mais à frente. Então, meninos, vou deixar outro vídeo do YouTube para complementar a nossa aula. Tem um slide também, tem um livro didático, né? Vocês leiam, anotem, façam o esqueminha de vocês e qualquer dúvida eu estou aqui esperando vocês. Boa tarde, fiquem com Deus.